Isso é a chave da nossa vida. Nós temos que encontrar o que é agradável de fazer e que vai dar a render para você para se manter. Não é só eu vou fazer uma coisa chata porque paga o meu boleto. Eu sou infeliz, vou ter um burnout, meu chefe é horroroso, me trata mal. A empresa que eu trabalho é viciada, ela é agressiva, ela faz mal para as pessoas, mas eu não posso largar o emprego porque eu preciso pagar a conta. Não, filho. Eu saio na rua e vejo tanta gente aflita e dá vontade de chegar para elas. Se solta, meu. A vida é curta. Tem alegria, contentamento com a existência e as mãos disponíveis para ajudar a quem chega perto. Não é bonito isso? Não é fácil. É uma jornada. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os três tesouros, as três preciosidades, Buda, Dharma e Sangha. Eu abro esse programa que se chama Momento Zen, fazendo isso que se chama refúgio ou abrigo nas três joias, Buda, Dharma e Sangha. E você sabia que Buda era um sem-teto? Você sabia que Buda e toda a sua comunidade eram sem-teto? Eles eram nômades. Eles não tinham templos lá na Índia. Só na época das chuvas, quando tinha as grandes, tinha monções, né? Ventos e chuvas, que alguns senhores feudais cediam para eles alguns espaços nas suas terras e construíam moradias temporárias. Mas na época de Buda, 2.600 anos atrás, não tinha templos. A gente fala, precisa ter um templo. Não existiam templos. Eles moravam em casebrezinhos que iam construindo, depois iam embora. Então tinham lugares, aí depois esses senhores feudais que gostavam deles, né, os senhores ricos, que queriam ter os monges ali perto porque eles tinham fé e achavam que os monges perto traziam benesses, então eles deixavam alguma coisa prontinha para a época das chuvas eles irem para lá. Porque fora disso, estavam caminhando, andando tuque, 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 como a gente vê muitas pessoas hoje aqui na cidade de São Paulo, que não são por escolha de uma ordem religiosa, não são por escolha de não ter um teto, mas se abrigar em alguma, embaixo de uma ponte, embaixo de uma árvore. Tanto que a experiência de Buda, como a sua experiência mística, foi sentado embaixo de uma árvore. Ele não estava num templo, ele não estava num casebre, nem num casarão, não estava no palácio. Ele era um andarilho, como são muitas das pessoas que estão em situação de rua. São andarilhos. Só que é diferente o andarilho daquele que está à procura da verdade e do caminho, e o andarilho apenas por pobreza, né? Mas existe alguma coisa em comum. Quando a gente faz o voto monástico, uma das coisas que fala é que nada irá cobrir nossa cabeça raspada. Ou seja, o que vier do céu, o sol, a chuva é bem-vindo, mas temos que não levar as coisas tão ao pé da Ao pé da letra. letra é óbvio, claro. Porque eu tenho, por exemplo, carcinoma bacilar, e se vocês olharem aqui, ó, tem um buraquinho aqui na cabeça, porque aqui foi tirado um carcinoma bacilar, que é um câncer, câncer de pele. Tirou e teve que tirar de novo, então o buraquinho ficou mais profundo. Então a gente recomenda que se vai sair no sol, ponha um chapéuzinho, põe uma cobertura na cabeça, e se vai sair na chuva também usa um guarda-chuva para não ficar ensopado, né? Então são os cuidados de saúde. Porque às vezes a gente vê essas coisas e quer levar muito ao pé da letra, né? E eu, por exemplo, agora estou procurando. Nós conseguimos construir um pedaço do templo em Campos do Jordão. Então, ele está no que a gente chama de cinza, porque foram colocados tijolos cinzas. Então, ele tem os tijolos, tem as aberturas para as janelas, para as portas, e nós conseguimos colocar o telhado com telhas fotovoltaicas da Maravilhoso isso. Eternit, que nos fez um desconto lindo, porque era templo. Então, a gente agradece sempre a Eternit por esse desconto das telhas fotovoltaicas. Entretanto, aí acabou a verba, gente. Acabou, zerou, zerou. Então, a gente tem um teto, mas a gente é sem teto, porque a gente não pode morar embaixo desse teto, Ainda. porque não tem janela, porque não tem porta, porque não tem acabamento, porque não tem forragem no chão, porque não tem escada para subir até o templo. Pela parte de trás, ele está no chão,
Mas à frente Sim. são 2 ou 3 metros de altura, que precisa de É, uma escadaria que ainda não foi feita. ele está suspenso numa plataforma, Então né? a gente tem e não tem teto ao mesmo tempo. E eu me lembro muito de um grande monge japonês, que ele era chamado Homeless Kodo. Era o Kodo que não tinha casa, que não tinha teto, como a gente fala aqui. E ele era um monge muito inteligente, era a época das guerras lá, guerras com a Mongólia, que eles chamavam, né, a China, e ele andou envolvido, porque naquela época quase todos os homens do Japão foram para os soldados, foram para a guerra, eram todos convocados, e mesmo os monges. E ele foi. E ele foi ferido, foi um ferido de guerra, voltou para o Japão e resolveu que ele ia viajar pelo país inteiro a favor de uma cultura de paz, para que não houvesse mais guerras, porque o que ele viu, ele não gostou do que viu. Quem foi à guerra, quem passa pela guerra, não quer mais saber de guerra. E ele nunca quis ter um templo seu. Nunca teve um templo que dizia: esse é o templo onde eu moro. Não. Ele viajava pelo país todo, dava palestras, dava aulas. Foi a primeira pessoa que foi eleito reitor da Universidade de Komazawa. A Universidade de Komazawa é como a PUC para a Igreja Católica aqui, é para a nossa Igreja Sotoshu. É a nossa universidade principal. E ele foi nomeado reitor da universidade sem ter terminado o primário. Porque uma coisa que você não sabe, que está aí nos ouvindo e vendo, é que onde tem guerra não tem escola. As crianças não vão para a escola. Quando falavam, por exemplo, que quando teve esses bombardeios lá em Gaza, etc., bombardeou a escola cheia de crianças, acho muito estranho que num país em guerra criança tenha ido para aula. Porque o que eu sei é que quando tem guerra não tem aula, não tem escola, gente. Tudo acaba. Quando você vê aquela coisa cinza toda quebrada, nossa, gente, por isso que eu faço parte dessa linhagem de Sawaki Kodo Roshi, que o mais importante não é o templo, não é a edificação, mas é o que você ensina, o que você transmite, como era na Grécia Antiga, não era? Eram conversando nos parques, embaixo das árvores, como era na Índia Antiga, os praticantes de yoga não tinha uma sala de yoga, era embaixo das árvores, era todo mundo sem teto. E a gente tem que pensar que sem teto é este? Será que a gente está sem teto de não ter dinheiro? Porque é outra expressão que se usa, né? É. Qual é o teto das suas despesas, né? Será que eu estou sem teto porque eu não posso gastar mais? Ou porque fisicamente não tem um teto em cima da minha cabeça? Ou será que com tantos tetos em cima da minha cabeça eu não me sinto protegida? Quantas pessoas que têm carros, casas, apartamentos, fazendas, aviões, helicópteros, casas em outros países, mansões e não se sentem como tendo cobertura, como tendo alguma coisa que proteja. E a gente tem uma história bonita no Zen, que é chamado Monge Touro, que é uma pessoa que ela está no início da prática da percepção de si mesma e do eu verdadeiro. Então ela está vivendo a sua vida e ela percebe umas pegadas no chão. Tem alguma coisa diferente aqui. E as pegadas é de um touro. Então existe alguma coisa. Eu ainda não vi o touro, mas eu vi pegadas. Eu vou seguindo essas pegadas e atrás de uma porta eu sou capaz de ver apenas a traseira do touro e o seu rabinho abanando. Mas, nossa, o que é aquilo que está ali? E eu me aproximo mais e vejo esse touro inteiro, um touro enorme, adulto, grande, né? Uau! E eu quero pegar esse touro. Então eu vou laçar o touro. Mas veja, eu não sou um cowboy, um rancho, eu não sou muito experiente nessa arte, né? Então eu falho várias vezes, mas não desisto. Mas o que que esse touro representa? O nosso eu verdadeiro. E eu quero pegar, eu quero laçar, ele vai ser meu, eu controlo ele. Mas de repente o touro é manso. Você pega o touro, você monta, ele deixa montar. Ele é manso. E você vai tocando flauta em cima dele. Quer dizer, vai fazendo música, prazer, gostosinho. E o touro leva você, sabe para onde? Para casa. O que que significa casa ou lar? A partir da palavra lar, quer dizer, onde tem lareira. Lareira tem o quê? O fogo importante, né, nas cavernas, quando a gente descobriu como é que fazia fogo, que a gente podia nos esquentar.
que a gente, que a gente podia comer comidinha cozida, a carne não apodrecia, a comida não se estragava porque tinha o fogo. A lareira significa isso, o lugar que você se sente protegido, acolhido. Não é só o teto que tem em cima da caverna, mas é exatamente a possibilidade de ter o fogo, né? Não é bonito de pensar? Ele leva o mocinho lá, o que está procurando o eu verdadeiro, para a caverna, não, para a sua casa. E aí a cena seguinte é o monge, essa pessoa dentro de casa, e o touro pastando. Porque o touro está na sua natureza verdadeira, que é a nossa natureza assim como ela é. Aí tem um desenho seguinte, são desenhos esses, sabe? Depois o desenho seguinte é a natureza apenas, outro é apenas um círculo vazio, e o último desenho é este personagem que foi procurar o touro, que laçou o touro, que tocou flauta no touro, que foi para casa no mercado, carregando uma cabaça. Cabaça, sabe o que leva? Vinho, saquê. A alegria de viver, gente. A alegria de estar junto com as pessoas e de estar à disposição para fazer o que é necessário fazer. Isso é a volta completa do sem-teto. Daqueles que não estão tão preocupados com o teto que vai me cobrir, com o teto das minhas finanças. O meu dinheiro vai dar ou não vai dar? Porque tem muita gente ansiosa, muita gente que chega até mim desesperado. Não tenho dinheiro para pagar minhas contas, monja. Outros dizem assim, eu vou me matar. Eu não é possível. Não tem nada pelo qual matar ou morrer. Desde eras muito antigas, aquele que nada tem é que às vezes tem mais do que aquele que acha que tem muito e não sabe lidar com isto. Então, a gente apreciar a nossa vida com teto e sem teto. Sem o teto de ter muito dinheiro, muitas coisas materiais, sem ter um capacete em cima de você, uma coisa que te protege, mas livre e solto no mundo. Hoje de manhã falei com um jovem discípulo que mora em Kyoto atualmente, chama Luan Banzai. Ele é um artista plástico e ele descobriu a dança. Então ele ensina as pessoas a dançar livremente. Ele diz: se solte, larga tudo. Faz o movimento que você quiser fazer. Não tem movimento certo nem movimento errado. Liberte-se, liberte-se. E ele diz que, de repente, ele acordou um dia, abriu a janela da casa em que ele estava, do apartamento, e disse: eu estou em Kyoto e eu sou livre. Falei, mas que bonito. Ele disse: fiquei tão comovido que até chorei de comoção, de emoção, da liberdade que eu consegui na minha vida, que vivia preocupado, vai ter dinheiro. Eu falei: do que você vive? Isso é da minha arte. As pessoas compram a minha arte. Ele faz desenhos, ele fotografa, ele é um artista plástico e também um grande comunicador. Então, ele vive daquilo que ele gosta de fazer. Eu falei: isto é a chave da nossa vida. Nós temos que encontrar o que é agradável de fazer e que vai dar a render para você, para se manter. Não é só eu vou fazer uma coisa chata porque pago o meu boleto. Eu sou infeliz, vou ter um burnout, meu chefe é horroroso, me trata mal. A empresa que eu trabalho é viciada, ela é agressiva, ela faz mal para as pessoas, mas eu não posso largar o emprego porque eu preciso pagar a conta. Não, filho. E ele diz: eu saio na rua e vejo tanta gente aflita e dá vontade de chegar para elas: se solta, meu, a vida é curta. E ele fazia terapia, o terapeuta dele: não faça isso, deixa quieto. O que você conseguiu é para você, mas que as outras pessoas também possam acessar. E pode não ser pela dança, pode não ser pelo desenho, pela pintura, mas pode encontrar um caminho. E é esse caminho que a gente abre, que é o caminho do andarilho, que é o caminho da pessoa livre. E essa liberdade de estar sorrindo na praça, que pode tomar um saquezinho, que pode tomar um pouco de vinho ou beber uma água, mas tem alegria, contentamento com a existência e as mãos disponíveis para ajudar a quem chega perto. Não é bonito isso? Não é fácil. É uma jornada. É a jornada que se chama O Monge e o Touro. Até um livreto que a gente fez com um artista plástico que agora mora em Florianópolis, o Zen Show, e que é um praticante do Zen, e ele fez
belíssimas aquarelas para ilustrar toda essa jornada. Esse é um texto de um livro muito antigo, do século VIII, depois foi reproduzido no século XIII por chineses, contando a jornada do despertar. E a jornada do despertar, não tenho teto, não tenho nada, mas tem coisas aqui que eu estou pressentindo que existe uma outra maneira de estar no mundo, que não é uma maneira de burnout, não é uma maneira de briga, de aflição, de guerra, de desespero, de raiva, de ódio. Existe uma outra maneira que nós podemos estar no mundo. E que a minha superiora no mosteiro dizia assim: tem que mudar o canal da televisão. Não é você o canal, é você que decide se vai mudar. E se o canal da sua televisão está muito trágico, muito medonho, muito ruim, isso está fazendo mal para você, ela diz assim: vira para o canal Buda. Eu achava isso tão bonitinho. Vira para o canal Buda. E o canal Buda não é que é tudo bonito. Tem sofrimento, tem avião, que hoje teve um avião que capotou lá em Toronto, né? Tem muitas coisas acontecendo no mundo. A gente não vai fingir que não está vendo nada. Eu vejo, eu choro, eu sofro, eu me lamento, mas eu não fico parada aí. Percebe a diferença? Quando a pessoa fala de depressão, eu entro na depressão e não quero sair. Por quê? Porque estão me dando atenção. Olha como eu sofro, como eu sou coitadinha, coitadinho. Olha, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada porque eu sou uma pessoa muito sensível. Eu tive uma praticante assim, que ela sofria muito pelas coisas que estavam acontecendo no mundo, do outro lado do mundo, e ela estava muito sensível a tudo isso, né? Recentemente eu vi uma fotografia dela que se casou e está bem alegre. Que bom. Que bom, né? Saiu daquele lugar, né? Hiroshi Claudinei está conosco mais uma vez. Bem-vindos toda a sanga. Fernando está em Curitiba, ó. O médium André Luiz, axé, pai, é do canal Pai Miguel de Angola, também está Que conosco, dando um bom. salve aqui. Salve, salve. Fábio, Rosa Maria, a Ellen Cunha. A Ellen está em Praia Grande, hein, aqui em São Opa. Paulo. O Tiago também está conosco. Olha, a Fábia, minha amada esposa também. Ana Laura, Luciana. Luciana está desejando, apresentando gratidão eterna. Está em Ibiporã, no Paraná. Opa. E aqui também nos dá uma boa noite e diz que é importante ouvir as suas palavras. É o Carteira 26 do Banco do Brasil. Que Aí eu já maravilha. não sei. Pô, dá para pedir uma doação para o Banco do Brasil para Vamos construir o pedir. templo. Vamos pedir. Ana Laura também. Ela está perguntando, ela está em Sorocaba, que está chegando o carnaval, que ela gosta da bagunça, da alegria, e que a senhora estava falando da alegria de viver. É possível ser zen no carnaval? Pai, por favor, seja muito zen no carnaval, saia na rua, dance, cante, né? Mas não beba demais, não fume demais, não tome drogas, né? Seja alegria pura. Você se torna a música, a batida, né? Poder cantar, dançar, que gostoso. Um pouquinho que você bebe deixa você mais alegrinha, mais solta, que bom. Então não tem nada errado com o carnaval, pelo contrário. Carnaval é vida, é alegria. E a gente poder apreciar tanto sair aqui em São Paulo agora tem carnaval de rua, que na minha infância nunca teve. Na minha infância, o máximo que a gente fazia, olha, essa é antiga, hein? O carro da mamãe, a gente vinha aqui na Avenida Paulista, gente, e a gente vinha fantasiadinha assim de bobaginha que tinha lá. A mamãe não tinha dinheiro para comprar fantasia, não, mas a gente sentava em cima do capô do carro e as pessoas iam andando bem devagarzinho, fazendo um cordão de carros com pessoas em cima cantando e dançando. Sim, era comum na Era época. Na minha comum, infância também foi não comum é? isso. Hiroshi, voltando ao templo. Hum. O templo primeiro, vamos falar assim, hipoteticamente, o primeiro templo, ele foi construído como templo de prática meditativa ou já como escola? Bom, qual o primeiro templo em que lugar do mundo, né? Pois é. Pois é, e a gente não tem exatamente toda essa sequência histórica. Claro, não tem. Então, se no começo não era uma escola, não. No começo os monges se reuniam e, como eu falei, na época das chuvas é que eles se reuniam em algum lugar. Uhum. E depois eles caminhavam de novo. Sim, E depois iam para outro lugar. sim. E se reuniam de novo por um período de tempo. Era mais como conventos do que mosteiros.
Há uma diferença que eu aprendi recentemente, o convento onde a gente converge. Então, religiosos e praticantes de determinada tradição espiritual vão até uma determinada edificação que existe, que é agradável, que é confortável, e ficam uma temporada ali fazendo simpósios, cursos, algumas especializações ou práticas específicas daquela ordem religiosa. E depois voltam de onde vieram, para suas paróquias, para suas pequenas igrejas e para os lugares onde trabalhavam antigamente ou praticavam. Então, convento é isso, onde converge e depois sai, não fica lá. Mosteiro já tem estabilidade. Então, a gente fala dos mosteiros beneditinos, que são lugares de estabilidade. Por isso que alguns deles são chamados de dom, porque eles seriam os donos da terra. O monge é o dono da terra. Então, ele ali entra e ali morre. E tem um cemitério onde ele vai ser enterrado. Então, ali, toda a sua vida e sua morte está naquele pedaço. Ele pode sair para um evento, para um simpósio, mas o seu lugar é lá. É interessante isso, né? E o que a gente pode ter dentro do budismo, que eu tenho percebido, é que eles eram andarilhos. E até hoje, no budismo do sul da Ásia, são andarilhos. E claro que tem algumas edificações que eles chamam a floresta, que eles moram na floresta. Mesmo que tenha uma edificação, que seja um prédio, é chamado floresta. E por isso que nos nossos templos, o meu templo, por exemplo, também, e todos os templos japoneses também, embora sejam grandes edificações, que foram construídas por pessoas de muita fé, assim como no cristianismo aqui no Brasil, as grandes igrejas foram doadas com dinheiro de pessoas que tinham fé, nos países budistas também. As pessoas têm fé no budismo e por isso fazem grandes doações. Embora tenham esses templos enormes, o abade principal, ele carrega um cajado. E é um cajado mais ou menos da sua altura, que é como o andarilho na montanha, que você está andando pelo mundo. E você tem que saber, o cajado tem o seu tamanho para você sentir se tiver um buraco, se tiver um rio, se você pode atravessar ou não. Então, embora hoje tenhamos edificações, elas são, na verdade, a montanha onde a gente está caminhando e está praticando. Agora, veja que interessante, você falou de escolas. Na verdade, Shakyamuni Buda não era um professor de escola. Não. Ele falava de acordo com aquilo que estava acontecendo, tanto entre os seus monásticos, as pessoas que o seguiam, como na comunidade em geral. Então, o que está acontecendo? Como é que a gente vê essa realidade? E daí surgiram inúmeros sermões, mas não com o intuito que eu vou pregar uma doutrina. Ele não pregava uma doutrina. Ele dizia: o que eu percebi? Que não há nada fixo nem nada permanente, e que tudo está interligado, intercomunicando. E o que nós fazemos, falamos e pensamos mexe na trama da vida. Então vamos mexer bonito? Vamos mexer de forma que seja benéfico, não só para nós, mas para todos? E aí essa mudança de olhar que ele deu. Eu estive pensando esses dias, eu nunca fiz um curso de budismo. Eu sou uma praticante. Quando eu fui para o Japão, eu falei para o meu professor que eu queria ir para a faculdade de Komazawa, Universidade de Komazawa, Universidade de Estudos Budistas. Ele disse: não, você é uma monja, você é uma praticante, não é uma acadêmica. Então, eu não tenho estudo acadêmico de budismo. Claro que no mosteiro a gente estuda alguma coisa. Tivemos vários tipos de aula, mas não é academia. Academia é diferente, é prática. Sim. E é isso que eu senti que está faltando na minha comunidade. E agora a gente está começando, na quinta-feira à noite, vai ser assim. É um período de 90 dias, é um treinamento intensivo de 90 dias, que desde a época de Buda se chama Ango. An quer dizer tranquilidade, Go, período. Um período de tranquilidade, em que as pessoas vão poder vir ao templo todos os dias que tiver atividade, para praticar, e praticar em casa. E se comprometer por 90 dias de não falar coisas erradas, de não ter pensamentos turvos, de procurar ter uma vida mais purificada e mais tranquila, mais leve. E isso vale para tudo. Como é que pega na vassoura para varrer o chão? Como é que tira o lixo do chão? Como é que corta a comida? Como é que usa a faca? Como é que usa o fogo? Como é que lava a panela? Tudo que você faz é prática na sua vida. Como é que escova os dentes? Como é que toma banho?
Você entende? Quando a gente fala que você é um praticante zen, não é que você decorou a história do zen, não é que você sabe os nomes e as datas. Isso é casual, isso você pode saber ou não, mas você vive em presença pura, em plena atenção e fazendo o seu melhor e fazendo com qualidade e prestando atenção no começo, meio e fim, e como uma coisa se liga à outra. E você, por exemplo, quando come, não deixa um grão de arroz no prato? Porque você sabe como é que aquele arroz foi plantado e colhido e quantas pessoas sofreram para que isso acontecesse? Então, quando você vê esse quadro de uma maneira maior, não tem desperdício. Você pode deixar até arroz para virar adubo para os porquinhos, para as galinhas. Isso é outra coisa. Mas, em princípio, você não abusa da vida. Não abusa da água, não abusa dos alimentos, não abusa da terra, do ar, do sol, do vento e do teto. E o nome do meu templo é Tenzui. Ten é quando vocês falam o céu, né? O céu se escreve assim, pernas e braços abertos. É imenso. Mas acima dele, acima do grande, tem um chapeuzinho aqui que é o teto. O teto de Tenzui, quer dizer, é o topo do mundo. E você segue aquilo que está acima de tudo mais. É o nome do meu templo, o nosso templo aqui em São Paulo. Tenzui Zenji, que é o grande com chapeuzinho, com telhadinho, sim. Para nós, sem tetos. E os ciganos, Hiroshi? Também são sem teto, são andarilhos, Não são? com grande sabedoria, com grande conhecimento de curas, de pensamentos, de práticas espirituais, não é verdade? E que foram perseguidos e ainda continuam sendo perseguidos em muitos lugares. E tem uma tradição belíssima nos seus casamentos, nas suas festas, na sua alegria, né? Em sua predição até do que vai acontecer, né? Isso nós não podemos fazer. Monges não fazemos o compromisso, não vamos predizer o futuro nunca. Ninguém nos telefonou, gente, são 19, 56 e 11, 12, 13, 12, 14, 15, 16. O tempo urge. Alex também se juntou a gente. Uriel diz que é fã da senhora. Está em Socorro ele. Ah, escreveu orgulhosamente aqui, hein? Manuel Carlos da Estância Hidromineral de Socorro. Oba, que delícia, vou visitá-lo. Ah. Vou passar uma temporada nessa estância mineral, que delícia. É sempre bom. Agradeço a cada um e todos vocês. Eu quero que as bênçãos de todos os seres iluminados e benfazejos recaiam a todos que estão aqui conosco, a toda esta cidade de São Paulo, esse estado, esse país e a todo o planeta Terra, que esteja abençoado e protegido com a sabedoria e a compaixão ilimitada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos, que possamos nos tornar o caminho iluminado.